Nesse vídeo a gente vai implementar os índices negativos na nossa lista encadeada e a funcionalidade de fatiamento, né? Você não sabe o que é o índice negativo e o que é fatiamento no Python? Vou te mostrar, vem cá. Abrindo o terminal padrão do Python, vamos criar uma lista, né, usando a lista padrão do Python, com 50 elementos. Quando a gente exibe a nossa lista, vem os 50 elementos. Se eu quiser imprimir o último elemento, eu posso usar o índice negativo -1, né? Ou seja, ele vai trazer o último elemento. -2, penúltimo elemento. E assim sucessivamente, ou seja, o índice negativo funciona dessa forma, tá? O que é o fatiamento? O fatiamento é um recurso da gente conseguir capturar um pedaço da lista. Então, por exemplo, se a gente vier aqui e diga, olha, eu quero do índice 5, né, até o índice 15 sem pegar o índice 15, né, porque é assim que funciona. Então, olha, começou do índice 5, foi até o 15 sem pegar o 15, pegou o 14, tá? Então, essa é a técnica de fatiamento. A gente retirou esses elementos, mas na verdade a lista original continuou igual, tá? Então, essa técnica de fatiamento ela tem 3 parâmetros, né? O início, o fim e tem o passo também, que por padrão é 1, tá? Todos esses parâmetros eles são opcionais. Então, se eu não informo o início, por padrão vai pegar o início da lista, que é índice 0. Se eu não informo o fim, por padrão vai até o último elemento. Foi até o último elemento. Se eu não informo o passo será 1. E eu ainda posso esconder esses 2 pontos do passo aqui, tá? Então, se eu quero do início até o índice 10 sem pegar o índice 10, eu não preciso informar o início, né? Se eu quero do índice 15 até o fim, mas sem informar o fim, né? Desta forma, tá? Também o step pode ser negativo, mas nesse caso aqui, né, como a gente não informou o fim não é mais o último elemento, né, e sim o primeiro elemento, tá? Mas se eu informar o fim, eu quero de 15 a 20, não vai funcionar. Por quê? Porque como é decrementando, não tem como ir de 15 a 20, mas se for de 15 a 20 incrementando, funciona perfeitamente, né? O passo não precisa ser 1 ou -1, pode ser 2, por exemplo. Então ele vai saltando de 2 em 2, tá? Então essa é a sintaxe básica do fatiamento, né? É um recurso muito interessante, inclusive para a gente clonar uma lista. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, não informo nem o início nem o fim, vai pegar todos os elementos. O que a gente tem aqui, na verdade, é um clone da nossa lista, né, seja do Python ou da nossa lista simplesmente encadeada, que a gente vai criar esse recurso, tá? Então, vamos lá para o PyCharm para a gente implementar esse recurso. Vamos começar com os índices negativos, tá? Então, a nossa ideia é a seguinte. Olha. Até então, a gente não estava permitindo os índices negativos, né? Não estava permitindo. Agora a gente vai permitir. Ainda vou deixar aqui dessa forma, mas eu vou fazer o seguinte, olha. Se posição for menor do que 0, o que é que eu vou fazer? Eu vou botar aqui, posição vai ser len self mais posição. Ou seja, vamos parar para pensar. Olha, aqui, deixa eu apagar esse daqui. A gente estava nessa lista aqui. Então a nossa lista vai do 0 a 49. São quantos elementos? 50. Então vamos ver. Quem é o índice -1? Se a gente pegar aqui -1 mais o tamanho da nossa lista, é o índice 49. Né? Então, se a gente chegar aqui, lista, índice 49, a gente pegou lá o elemento 49. Tá?
Aqui está coincidindo, né? Elemento 0 está no índice 0, elemento 1 está no índice 1, né? Então, observe que o índice negativo, a gente consegue normalizar ele para o índice positivo apenas fazendo esse incremento com a quantidade de elementos. Então, menos 2 mais o tamanho da lista significa o quê? Índice 48, né? Claro, se a gente chegar aqui, eu quero o elemento menos 49, né? A gente quer o... não, peraí, calma. Menos 50. A gente quer o elemento... o primeiro elemento 0. Né? São 50 elementos. Eu quero o menos 50, eu quero o primeiro. Claro, se a gente chegar aqui e botar menos 51, vai ficar negativo. Então, a gente ainda precisa fazer essa verificação, né? Depois que a gente fez essa normalização, né, do índice negativo, somando pela quantidade de elementos, e ainda ficou negativo, eu quero que continue batendo aqui dizendo que essa posição é inválida, tá? Então, é por isso que eu permaneci aqui com esse posição menor que 0, certo? Mas a partir desse momento, a gente já está fazendo essa normalização que eu acho que funciona. Vamos testar? Ó, vou rodar aqui só para mostrar que continua igual. E eu quero o elemento 0. É para testar se continua funcionando. É o elemento 5. 0, 1, 2, 3. Então o índice 3 é o último elemento, é o 15. Que deveria ser igual ao menos 1. Funcionou. Menos 1 é 15. Menos 2 deveria ser o 7. Menos 3, 20. Menos 4, são 4 elementos. Então, menos 4 é o primeiro, né? 5. Menos 5 deveria ser uma posição inválida. Foi uma posição inválida, tá? Então, aqui ele imprimiu todo porque a gente está colocando aqui para imprimir todo, mas foi uma posição inválida, né? Então, funcionou. Está funcionando perfeitamente, né? Como é o comportamento padrão do Python? Se a gente chegar aqui e botar, no caso aqui, menos 51. Semelhante, né? Dá um erro. Colocar menos 50. Funcionou. A gente pegou o primeiro elemento. Menos 51 deu um index erro. No nosso caso, deu um index erro também. Então está bem semelhante aqui, né? Mas se a gente quiser... Poxa, agora eu quero... do 0 ao 2. Eu quero o primeiro e o segundo elemento. A gente não está suportando, né? A gente não consegue, né, tratar adequadamente um objeto do tipo slice. Né? O que significa isso? Vamos dar uma olhada? Vamos depurar? Agora, posição, que antigamente estava vindo como inteiro, agora está vindo com um objeto que é do tipo slice. Tá? Então, um objeto do tipo slice nada mais é do que a informação do slice que a gente quer gerar, né? Que são 3 parâmetros. O primeiro é o início, né? Start. O segundo é o fim, né? Stop. E o terceiro é o passo, o step, tá? Qualquer um, se a gente ocultar, vai vir none e a gente pode transformar isso em valor padrão, certo? E aqui o que ele está dizendo é que ele não consegue comparar um objeto do tipo slice, né, com o inteiro. Era esse o erro que estava dando lá naquela hora, né? Ele não consegue, né? Ele não suporta esse tipo de comparação. Mas a gente vai resolver isso da seguinte forma. Olha, a gente vai perguntar: posição é do tipo slice? Né? É uma instância da classe slice? Se for, a gente vai resolver isso, tá? Vamos resolver isso dizendo o seguinte, olha, se passo posição.step é o passo, né? A gente consegue retirar aqui aqueles dados do slice. Lembra que eram 3 parâmetros? O primeiro é start, o segundo é stop, o terceiro é passo. Eu vou pegar primeiro o passo. Então, qual é o valor padrão do passo? O valor padrão do passo, ele é 1. Então, se não for nulo, ó, então eu vou pegar a posição step. Se posição step não for nulo, caso seja nulo, a gente vai pegar 1, certo?
Vamos continuar. A gente vai mudar aqui, né? Se passo for positivo, significa o quê? Que os valores padrão, né, de início e fim é o seguinte. Não, se passo é positivo, por exemplo, o step é 1. Então, o valor padrão de início é 0, né, porque começa do início e vai incrementando, né, 0, 1, 2, 3 até o fim. E o valor fim é o tamanho da lista. Isso é o valor padrão. Então, sempre, esse if aqui, né? Então, eu vou pegar para o valor de início posição start. Se posição start não for nulo, aí pega. Caso contrário, eu vou pegar 0. Mas somente se o passo for positivo, né? Fim é a mesma coisa. Fim vai valer posição stop se posição stop não for nulo. Caso contrário, se for nulo, eu vou pegar o tamanho da lista. Certo? Entretanto, também pode ser que passo seja negativo, certo? Pode ser que passo seja negativo. Então a gente muda essa história aí, tá? Início, né? Ou seja, posição start será a posição start. Se não for nulo, mesma coisa. Caso contrário, será o tamanho menos 1. Ou seja, a gente vai começar do último elemento, o início. Esse é o valor padrão. Por quê? Porque a gente não quer decrementar. Então, o início vai ser o último elemento. E a gente vai decrementando. Veja que o início e fim depende se a gente está incrementando o passo ou se está decrementando, né? E o fim vai começar lá do início, lá do primeiro elemento, tá? A gente poderia colocar 0, mas lembra que ele vai até o 0 e não pega o 0. Então a nossa ideia é que eu quero ir ao 0, pega o 0. Então por isso que eu botei aqui um menos 1. Tá? Tem algo que a gente ainda precisa ajeitar, que é o seguinte. Ó. Se a gente vier aqui, você olha, eu quero... Vamos lá, 10 até o 20. Opa, que droga. Se o passo for 1, funciona. Se o passo for 0, veja que, né, o passo do slice não pode ser 0. Então a gente tem que tratar isso também. Porque ou a gente incrementa ou a gente decrementa. A gente não pode ficar sempre no mesmo índice. Concorda? Então essa é a ideia. Então, antes da gente verificar se o passo é positivo ou se o passo é negativo, vamos verificar se o passo é igual a 0. Se for igual a 0, a gente diz, olha, passo não pode ser 0, né? Aqui deu o Copilot botou um index erro. Um index não, um value erro. O Python também usa como um value erro. Então, tá ótimo. Passo não pode ser 0. Então, nesse momento, a gente tratou o caso se passo é 0, tratou o caso se passo for positivo e tratou o caso se passo for negativo. Falta a gente tratar vou tratar os índices negativos para os slices, né? Porque, olha, a gente consegue fazer isso aqui, ó, menos 1 a menos 20. Então, a gente consegue lidar com os índices negativos, né? Então vamos tentar fazer isso. Então, ó, se início, acho que até o Copilot vai completar para a gente, for menos 1 ou for negativo, a gente soma, né, lá com a quantidade, semelhante como a gente tinha feito aqui com a posição quando não há slice, né? Lembrando aqui que com esse if aqui é só quando é slice. Caso contrário, ele vai voltar para cá. A gente vai colocar um return lá na frente. Caso seja slice, ele não vai executar esse trecho de código para quando não é slice, tá? A gente ainda não colocou o return, mas a gente vai chegar nesse momento. Para o fim, a gente vai fazer a mesma coisa, mas somente quando posição não for nula. Por quê? Porque quando posição for nula, a gente vai colocar esse menos 1 aqui, mas esse menos 1 não é para somar com a quantidade, é só para
que a gente consiga percorrer até zero pegando zero, tá? Então vai ser um pouquinho diferente aqui o fim. O fim vai ter que ser menor do que zero e a gente só vai verificar os índices negativos para fim quando foi informado o índice negativo e não quando o stop era nulo, tá? Então tem que ser negativo fim e não poderia ter sido nulo, né? Então, nesse caso aqui, pegando o valor padrão -1, não vai entrar nesse if, certo? E aí tem duas situações. Quando o índice é positivo, a gente está numa lista simplesmente encadeada. Qual é a característica da lista simplesmente encadeada? É que a gente tem o próximo elemento. O encadeamento é o próximo elemento. A gente consegue subir na lista, né, para o próximo elemento do início ao fim, mas a gente não consegue do fim para o início. Por quê? Porque a gente não está trabalhando com a lista duplamente encadeada, tá? Então a gente vai usar aquele artifício lá do lazy evaluation, ou seja, avaliação preguiçosa, somente quando o passo é positivo. Quando o passo for negativo, a gente não vai conseguir utilizar esse artifício que torna o nosso algoritmo mais eficiente, tá? A gente vai trabalhar com índice negativo no nosso slice, mas a gente vai ter que utilizar uma técnica pior, que é sem ser com lazy evaluation, tá? Porque a gente não tem como guardar a referência. Eu não consigo começar. Eu até consigo começar do último elemento, né? Eu posso guardar a cauda, eu posso guardar o último elemento numa variável que a gente chama de cauda. Mas eu não consigo navegar do último para o penúltimo elemento, do penúltimo para o antepenúltimo, assim sucessivamente. Por quê? Porque a gente só tem ponteiro para o próximo e não para o anterior, tá? Então isso a gente só vai conseguir trabalhar com a lista duplamente encadeada. Mas vamos fazer? Vamos fazer o que é possível aqui com a lista simplesmente encadeada, tá? Então, se passo for positivo, o que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, o que é uma fatia? Uma fatia nada mais é do que uma lista, concorda? Vamos dar uma olhada aqui. Vou pegar aqui uma fatia. Gosto de limpar a tela. Vou pegar aqui uma fatia. Quero do 10 ao 20. O que é isso? É um pedaço da lista, né? A lista completa tinha 50. Essa outra aqui tem 10 elementos, né? Mas que tipo é essa fatia? Essa fatia é do tipo lista. E o original era que tipo? Era do tipo lista também. Então uma fatia nada mais é do que uma lista também, tá? Só que uma lista que normalmente tem menos elementos, né? Essa lista ela pode ter a mesma quantidade de elementos, né? Que é o caso quando a gente omite todos os parâmetros. Ou pode ter menos, mas nunca mais, né? Uma fatia nunca pode ter mais elementos do que sua lista original. Então, a fatia é uma lista. A fatia vai ser uma lista, concorda? Se o passo for positivo, vamos usar lazy evaluation, tá? Se for negativo, a gente não consegue. Se for reverse, não. Se for negativo, vamos usar o getItem normal, tá? Por enquanto vou botar um PES aqui. Então, vamos começar, né, a criar a nossa lista. Então, vou declarar aqui o i, que vai começar de onde? Do início. E enquanto... deixa eu colocar aqui atual, vai começar pela cabeça, tá? E enquanto atual não for nulo, tá? Então não chegar no fim, dá para aceitar essa sugestão aqui.
Aqui ele está inserindo no fim, né? A gente pode melhorar isso, mas nesse vídeo não, tá? A gente pode adicionar uma função de inserir no fim. Eu vou colocar aqui a função de inserir no fim, mas ela não vai ser a mais eficiente, porque a função de inserir no fim, o ideal é que a gente tivesse o ponteiro cauda. Do mesmo jeito que a gente tem o ponteiro cabeça, a gente poderia ter o ponteiro cauda. Não vou fazer isso nesse vídeo não, mas também não tem dificuldade nenhuma. Por enquanto eu vou inserir aqui, ó, a função inserir no fim. Falta o valor, né, querido? Eita, não. Mas aqui eu não quero isso tudo, não. Eu só quero... Pronto. Então, a função inserir no fim vai pegar a última posição da nossa lista e colocar o valor. Ainda não é muito eficiente isso, né? A gente precisa ter um ponteiro cauda que já tem a última posição guardada nesse ponteiro e depois a gente ajeita isso, tá? Por enquanto a gente deixa assim. Não é nada demais também, não. Depois a gente melhora, tá? A gente estava onde? Estava aqui, né? Então, ao invés de ser inserir, vamos colocar aqui inserir no fim, tá? Então, atual valor. Certo. Então, a gente não vai incrementar pelo passo. A gente vai incrementar por 1, certo? E a gente vai colocar quais índices, porque... cadê? Vai começar pela cabeça. Tá. A gente poderia usar o nosso iterador e não fazer assim, né? Tá, vamos pegar pelo iterador. Então a gente vai... Então a gente vai usar a nossa função iter, como eu tinha colocado aqui, né? Acabou que o Copilot já estava implementando por outro caminho. E vamos colocar, ou seja, quando eu quero usar essa função iter aqui, né? Ou seja, eu quero que ele fique pausando aqui. Ele comece pela cabeça, pausa no valor, quando chama o next de novo, ele continua onde estava, tá? Então a gente vai pegar o nosso iterador da nossa própria lista, né? Vai guardar aqui. Os índices vão ser o seguinte, ó. Eu vou guardar os índices dessa forma. Então, os índices vão estar nesse range aqui, né? De início até fim, com o incremento dos passos, né? Então, os índices que é para estar na nossa fatia, eles vão estar guardados aqui dentro, tá? Eu vou retirar isso daqui, vou retirar esse atual, vamos trabalhar só com o nosso iterador, tá? Vamos trabalhar só com o nosso iterador. Então, next it. Esse next it é a gente indo lá para o iter perguntar, olha, eu quero o próximo. Ou seja, a gente vem aqui no yield e destrava o yield, tá? Então, a função next é isso, tá? Então, iter é o nosso iterador. A gente vem aqui e pega, recupera o nosso iterador, tá? Vem aqui, bota aqui nosso iterador. Certo. Então a gente vai lá e pega. A gente só vai inserir, né? Obviamente, se o i for maior igual ao início, né? E o i for menor do que o fim. Tudo bem. Mas a gente vai inserir maior ou igual que início, vai estar porque a gente já começa aqui do início. A gente só vai inserir se o i estiver aqui nos índices, né? Concorda? Então, por exemplo, se o passo é de 2, né? Então, eu vou incrementando a cada 2. Vou incrementando a cada 2. Nem todo elemento a gente vai colocar na nossa fatia. Então, a gente vai verificar aqui. Esse elemento atual, ele faz parte dos índices que a gente quer inserir? Se fizer, a gente insere, tá? Basicamente é isso. E a gente sempre vai incrementando, tá?
Não vou terminar. Vamos testar primeiro? Tá? Vamos testar. Ah, tá. Faltou... Agora deu a bronca por quê? Porque a gente está fazendo isso, criou a nossa fatia. A gente não está retornando a nossa fatia. Então vamos retornar a nossa fatia? Fatia. Isso é dentro desse if aqui, né? Então entrou no if, a gente vai retornar a nossa fatia. Pronto, pegou, né? O 5 e o 20, pegou os dois primeiros elementos. Deixa eu até botar aqui lista, só para a gente ver que são todos, né? Então, a gente pegou a nossa fatia. Se eu quiser começar do primeiro elemento e ir até o 4 sem pegar o 4, né? Ou seja, a gente vai até o último, né? 0, 1, 2, 3. Ele não pegou o último. Não funcionou tão bem, né? Vamos verificar o que foi que aconteceu. Porque ó, eu informei aqui, veja, ele continuou pegando do índice 0, né? Então tanto faz aqui, né? Ele não funcionou a contento, né? Agora ele foi até o fim. Estranho, né? Tem algum probleminha aqui na nossa fatia. Vamos dar uma olhada. Passo 1. Começando do elemento 1. Ah, tá. Já vi onde é que tá o bug. É que a gente tá dizendo que o i já tá no 1, certo? O i já está no 1, mas na verdade não tá, né? O i começa de 0. Tá, beleza. Já vi o nosso erro. A gente começa do 0, porque a gente começa da cabeça, mas não necessariamente a gente vai inserir o elemento 0, né? Achei que fosse corrigir, mas não corrigiu. Então vamos verificar aqui de novo. Do 1 ao 4, iter, não inseriu. Ah, tá certo, ok. Tem um erro aqui. A gente tem que ir pro próximo sempre, né? A gente tem que andar. Eu nunca tava saindo da cabeça, né? Nunca tava saindo. Assim, a gente nunca andava quando o índice não era para inserir, né? Por isso que a gente tava pegando o primeiro, que era a cabeça, né? Porque só anda quando executa o next. O next estava onde? O next estava aqui, né? E aí, quando a cabeça, por exemplo, não fazia parte do índice, eu repetia o i, a gente já estaria no segundo elemento, mas a gente não deu next. É por isso que a gente acabava pegando a cabeça mesmo assim, né? Então, o que é que o next retorna? Ele vai retornar o nosso objeto, né? Ele vai retornar o nosso objeto. Pronto. Agora sim. Ele pegou o 20, o 7 e o 15. Agora pegou correto. Pronto, né? Acho que agora está funcionando. Para quando é positivo, né? Vou reduzir aqui. Ó, pegou o 20 e o 7. Então começa no 1, vai até o 3 sem pegar o 3. Ó. 0, 1, 2, 3. Sem pegar o 3. Então pegou o 20 e o 7. Se eu ignorar o primeiro argumento, começou do início. Se eu ignorar o último, pegou tudo, né? Se eu informo 2 no início, pegou o índice 2 e o índice 3. Então, aparentemente, nosso fatiamento está funcionando direitinho, né? Falta a parte negativa, né? Aqui não deveria estar... Não está funcionando, né? Então era para vir de menos 2 a menos 1. Não está funcionando? Não, na verdade não, né? Aqui era para vir de menos 2, de menos 1, que é o último, a menos 3, que é o antepenúltimo, sem pegar o antepenúltimo. Ele não funciona, né? Vamos botar aqui assim. Não funciona, né?
Tá, ok. Então vamos corrigir isso. Que está faltando o quê? Falta a gente implementar, né? Então, vamos ver aqui como é que estão nossos índices. Mas, ó, quando é o passo positivo, está funcionando. Falta a gente colocar quando o passo é negativo, né? A gente não implementou ainda. Deixa eu ver só como é que está chegando aqui os valores, né? A gente começou de onde para onde? A gente começou do último elemento até o antepenúltimo elemento, né? E a gente quer decrementar. Vamos ver como ficou os valores aqui. Quem é início, menos 1. A gente vai normalizar isso, né? Agora é 3. Ou seja, quem é o último elemento é o índice 3, né? O primeiro é 5, 27 e 15. 0, 1, 2, 3. Então, índice 3 é o último elemento de fato. Então, o início a gente quer que seja o último elemento, ele converteu para o índice 3. Tranquilo. O último elemento a gente colocou menos 3, né? Ele tem que normalizar isso. Normalizou. Quem é o elemento menos 3? Ele está dizendo aqui que é o índice 1. Vamos verificar? 0, 1. Isso é o menos 3. É o antepenúltimo. De fato é. Então aqui está ok. Vai fatiar. Ele vai entrar no else e não tem nada para fazer, né? Então é essa parte que falta a gente implementar. A gente não vai conseguir fazer com Lazy Evaluation, né, como eu já disse, mas a gente consegue implementar para não ficar sem essa funcionalidade, né? Não vai ficar muito eficiente computacionalmente falando, mas a gente consegue fazer. Aqui ele está indicando para a gente usar o for. Pode ser também, né? Então, novamente, a gente vai usar o getItem, né? Ou seja, aqui, ó, a gente está indo de um índice qualquer, que está aqui no início, até o fim, incrementando ou decrementando. Nesse caso aqui a gente vai decrementar porque o passo é negativo, né? Então, só que a gente está pegando aqui pelo getItem, né? A gente está pegando um elemento por vez, né? Ao invés de usar o iter, né? Acho que vai funcionar. Vamos dar uma olhada? Então, ó, começa do último, vai decrementando até o antepenúltimo sem pegar o antepenúltimo. Então funcionou. A diferença é que aqui é obrigatoriamente a gente está batendo lá no getItem e isso não é tão eficiente. Quando a gente for para a lista duplamente encadeada, que a gente vai ter tanto o ponteiro próximo para o próximo elemento, a gente também vai ter o anterior. Então a gente vai conseguir andar nas duas direções na nossa lista encadeada. Não é o nosso caso ainda, né? A gente ainda pode ter também o ponteiro cauda, né, para a gente melhorar essa função e inserir no fim, mas isso fica para um próximo vídeo, tá bom?